Olá, dias de paz, luz e sabedoria para todos nós. Vamos então para mais um estudo com aquelas felizes reflexões, né? Mas tão necessárias em relação à nossa disposição também, né? O interesse de não só refletir, mas aplicar os ensinamentos que vêm através dos grandes mestres, dessas presenças maravilhosas que nos foram legadas, nos foram aí disponibilizadas, se a gente pode dizer assim, como uma fonte, né, de sabedoria para que a gente se abasteça, né, desse conhecimento e com certeza melhorar então a nossa relação com a consciência mais elevada, com o nosso despertar, a nossa elevação. Hoje trazemos uma mensagem, né, ou pelo menos é um pequeno excerto, um trecho do livro de um famoso mestre, né, que é o Paramahansa Yogananda. Então, está aqui a autobiografia de um yogi. E Yogananda é um livro maravilhoso esse, né, um livro que tem realmente informações muito preciosas. Algumas pessoas conhecem, né, no Ocidente ele se tornou uma referência, um indiano, né, um mestre indiano, que veio para o Ocidente justamente trazer a mensagem, né, da consciência crística, da consciência elevada. E quando se fala em consciência crística, a gente já imagina, então ele era cristão? Não, ele não era um cristão, ele era um homem espiritualizado, foi orientado, treinado, discipulado exatamente para trazer aquilo que é o conhecimento da espiritualidade do hinduísmo, né, que está inserido ali um conhecimento muito antigo, para o Ocidente, inclusive cruzou informações sobre o cristianismo e o hinduísmo, e é algo assim muito profundo, né, algo que realmente acresce a nossa vida. E nós escolhemos um trecho aqui hoje, que ele diz o seguinte, é um trecho onde na história, né, durante essa narrativa de Yogananda, né, carinhosamente chamado de Guruji, ele traz o relato de um momento em que o mestre dele, que é Sri Yukteswar, né, ele está conversando com um mestre liberto que é conhecido como Babaji. Babaji foi um mestre desse mestre de Yogananda, né? Então, o mestre do mestre. Babaji, ele é tido como um ser imortal, que mantém um corpo aqui já há muitos séculos, né, no planeta, orientando aqueles que já alcançaram um determinado nível de conhecimento. Isso na Índia. Então, a preparação de Paramahansa Yogananda ocorreu através do Swami Sri Yukteswar, que por sua vez teve toda a orientação por Babaji, esse ser que é considerado imortal, que tem um corpo imortalizado aqui. Então, é uma história ampla, né? Nós estamos pegando somente um trecho, uma fala aqui, para que a gente possa refletir a respeito. Mas quem tiver interesse em ler o livro, é maravilhoso. Realmente é uma história assim que traz aí um contexto muito interessante para ser refletido, meditado. Mas vamos lá. Então, nesse trecho aqui, estão conversando Swami Sri Yukteswar, que na realidade, naquela época, né, nessa passagem aqui, Sri Yukteswar nem era Swami ainda, ele não tinha sido ordenado, né? Yogananda, que é esse que trouxe a mensagem, ele ainda nem havia conhecido esse mestre, né? Aqui é uma conversa que se passa entre Sri Yukteswar e Babaji. Então, Babaji está conversando com Sri Yukteswar, orientando sobre aquilo que é a missão do trabalho dele, né, desse trabalho que Sri Yukteswar vai desenvolver, preparando Yogananda para vir para o Ocidente. Então ele diz assim, Babaji diz para Sri Yukteswar: percebi que você está tão interessado no Ocidente quanto no Oriente.
O rosto de Babad reluzia de aprovação, né? Então, assim, Babad estava ali dizendo, olha, você está correto no seu sentimento de pensar nessa ligação entre Oriente e Ocidente. Aí ele diz, Surekteso, senti a angústia de seu coração, suficientemente amplo para incluir todos os homens. Foi por isso que o chamei aqui. Então Babad chamou Surekteso justamente para conversar com ele sobre esse trabalho que seria muito importante e benéfico para Ocidente e Oriente, né? Essa ligação entre os dois lados aí, entre os dois continentes, né? Aí ele diz, Oriente e Ocidente devem estabelecer um dourado caminho do meio, numa combinação de atividade e espiritualidade. A Índia tem muito a aprender do Ocidente quanto ao desenvolvimento material. Em troca, pode ensinar os métodos universais que possibilitarão ao Ocidente basear suas crenças religiosas nos alicerces inabaláveis da ciência do yoga. Então, esse contexto, né, ainda Babad diz assim, percebo santos em potencial na América e na Europa esperando para serem despertados. Então, existe todo um trabalho que já vem acontecendo há muito tempo no planeta e que a gente não tem sequer ideia, né, desses movimentos que se dão por meio de grandes homens, de grandes seres. Então, Swami Surekteso era vamos dizer assim, um homem naquela época que buscava a espiritualidade. E Babad, esse ser já transcendental, né, um ser que já transcende a condição humana, ele preparou o Swami Surekteso justamente para discipular Yogananda, que viria num tempo à frente para a América, né, para a América do Norte, e apresentar aí o que seria a espiritualidade através da visão do próprio Oriente e estreitar essa relação, estreitar esses laços, essa ligação. E nós temos hoje tudo isso à nossa disposição, que vem através desses homens que trabalharam, né, e continuam, inclusive, existem outros, e tudo aquilo que os grandes mestres nos legaram. Babad é um destes grandes mestres. Nós sabemos poucas coisas sobre Babad, mas sabemos que ele certamente já é um ser liberto, né, já, quando se apresentou aí nessa ocasião, e vem com essa proposta dentro da mesma linha que os outros mestres, trabalhando em conjunto com os outros mestres, para nos trazer os ensinamentos, os grandes ensinamentos que vêm do berço das religiões, né? Ou seja, da espiritualidade, do conhecimento da Índia. Então, é importante a gente discernir sobre isso, né? Separar muito bem as coisas, porque às vezes a gente fica preso a essa questão do dogma, e o dogma nos fecha, não é essa a ideia. Vamos avançar, vamos abrir a mente para poder olhar com tranquilidade e absorver aquilo que realmente é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então fica aí a mensagem. Que tiver mais curiosidade, obviamente pode buscar literatura e ver aí o contexto, né, de toda a história, de tudo aquilo que Paramahansa Yogananda apresentou, com muita coisa interessante, como dissemos. Gratidão pela oportunidade, feliz reflexão. Bênçãos.